Marcelo vai ter que voltar. Bom, gente, então bom dia a todos, né? Vamos dar início. Acho que todo mundo já conhece mais ou menos, né, as nossas dinâmicas. Então vamos dar início à nossa 7ª discussão online do grupo de pesquisa Kaizen. É uma continuidade, né, da reunião da semana passada. Então hoje a gente vai, né, discutir alguns aspectos mais práticos relacionados à pesquisa em base de dados. E como a gente, né, teve a votação, né, no final da nossa última reunião, a gente vai falar hoje sobre 3 bases de dados que foram elegidas, né, para a gente dar algumas dicas específicas de acesso, e essas 3 bases de dados foram PubMed, Lilacs e Cielo. Então, só, né, fechando para que todo mundo fique ciente da dinâmica, a gente vai iniciar com a apresentação breve de alguns slides, né, uns slides bem mais práticos. Talvez a gente, né, abra as nossas telas, compartilhe, vá fazendo com vocês. E após esse momento, a gente volta para esse momento em que está todo mundo, em que a gente vai dialogar. Então, durante a apresentação, vocês podem utilizar o chat para já ir deixando perguntas, dúvidas, curiosidades, ou podem anotar e no final a gente volta para esse espaço de diálogo, certo? Então, eu só peço para, nesse primeiro momento, todo mundo ficar com os microfones mutados para que a gente não tenha problema de ruídos. Então, deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Esperando a permissão aqui, ó, tá rodando, tá? Todos estão vendo a tela? Sim? Ok. Bom, gente, então, como eu tinha falado, né, hoje a gente vai para a parte 2, digamos assim, né, da nossa discussão sobre pesquisa em bases de dados. Na semana passada a gente discutiu um pouquinho sobre os aspectos teóricos, sobre a importância, né, sobre mecanismos de pesquisa em bases de dados, o quanto que isso é estruturado, né, dentro da área da saúde. Não é uma coisa comum a todas as áreas, mas nós que somos da área da saúde temos muitos benefícios quando a gente fala em pesquisa em base de dados, e a gente, né, tinha por princípio que a gente precisaria primeiro fazer aquele campo mais teórico, enfim, para a gente se situar com relação principalmente a algumas nomenclaturas específicas quando a gente fala em pesquisa em base de dados, até que a gente chegasse nessa parte 2, que talvez seja, né, o desejo da maioria das pessoas, que é propriamente dito a navegação em algumas bases de dados da área da saúde, né? Obviamente que a gente não vai esgotar tudo que tem a respeito desse processo de navegação. Como a gente já comentou, é um processo muito experiencial. Então, na verdade, quando a gente fala em base de dados, a primeira dica é não tenham medo, abram lá, experienciem, testem, né? Vão fazendo isso, porque o aprendizado, de fato, ele se dá no fazer, né, no testar, e mesmo quando a gente planeja tudo muito bem, né, quando a gente fala em pesquisa em base de dados, o momento da pesquisa propriamente dito, ele é um momento também da gente estar lapidando, né, tudo aquilo que a gente planejou. Então, hoje a gente vai falar de 3 bases de dados, né, que foram as elegidas por vocês, PubMed, Lilacs e Cielo, dar algumas dicas de como fazer buscas mais específicas, como usar os filtros dessas 3 bases de dados. Antes de a gente começar, é importante só a gente lembrar de algumas coisas, né, que a gente discutiu na semana passada e que são fundamentais quando a gente fala em pesquisa em base de dados. A primeira coisa é a gente sempre acessar essas bases de dados a partir do portal do periódico CAPES e, preferencialmente, através do acesso da comunidade acadêmica federada, né? A gente ensinou vocês a fazer isso no nosso último encontro, e é muito importante que a gente sempre relembre desse portal de acesso, né? A gente sempre ir por esse caminho, porque isso faz toda a diferença na hora
na hora da gente estar, né, considerando a disponibilidade dos textos completos, né? Então, a gente já falou da questão do mito do acesso gratuito, e o acesso gratuito ele é relativo quando a gente faz esse acesso a partir de uma instituição de ensino superior. Então, sempre a gente dá preferência a fazer as nossas buscas a partir do portal de periódicos CAPES. Então, esse é o nosso primeiro lembrete fundamental quando a gente fala em pesquisa em base de dados. A segunda coisa é que toda vez, né, que você abrir uma base de dados, né, seja ela qual for, a gente vai falar de 3 hoje, mas elas são todas semelhantes nesse quesito, o que você vai precisar fazer é digitar uma combinação de busca, né, nos espaços de busca daquela base de dados. Essas combinações de busca, elas decorrem de uma escolha de descritores, né? Então, é muito importante que essa escolha dos descritores, ela seja muito bem pensada, né? Para que ela, de fato, represente o seu tema de interesse. E nessa seleção dos descritores, a gente sempre tem que dar preferência para aquilo que a gente chama de descritores controlados, que em português a gente encontra no site DEX, né, Descritores em Ciências de Saúde, e em inglês a gente encontra no site MESH, né? Então, a depender da base de dados, hoje a gente vai falar para vocês, a gente vai ver 3 bases de dados, uma delas precisa ter a sua busca a partir de descritores MESH, certo? E as outras 2 a partir de descritores DEX. Então, esse processo inicial da escolha dos descritores também é um processo muito importante, e a gente sempre dá preferência para as buscas com combinações de descritores, né? Então, é óbvio pensar que se você abre um Google da vida, por exemplo, e digita apenas uma palavra, né? A sua busca ela vai ser extremamente ampla, né? Então, você vai ter todos os textos com aquele tema. Quando você combina descritores, né, utilizando os nossos operadores booleanos, você tem uma possibilidade de uma busca mais específica, certo? Então, a combinação, ela é uma forma inteligente de otimizar o tempo do pesquisador, certo? Mas ela precisa ser muito bem pensada para que ela não seja restrita demais, que é outro problema também. Que às vezes a gente combina tantos descritores que quando a gente vai buscar não vem nada. Então, a gente precisa ter um balanceamento, né, entre os descritores corretos a serem utilizados. E é muito importante lembrar para vocês que existem alguns referenciais específicos de tipos de revisão de literatura que trazem um passo a passo de como a gente escolher essa combinação. Na verdade, não seria uma escolha, seria uma definição. Então, por exemplo, lembrando de uma outra reunião que a gente teve, né, online, do GP Kaizen, quando a gente falou da Scoping Review, a Scoping Review, seguindo o referencial do JBI, ela traz um passo a passo de como você definir uma combinação de busca, certo? Então, esse não é um processo aleatório. Então, se vocês forem seguir um desses referenciais internacionais de revisão de literatura, o manual dessas revisões de literatura ensinam a como definir uma combinação de busca que ela seja efetiva, certo? Não é o cerne da nossa reunião de hoje, mas a gente indica fortemente que vocês façam a leitura desse material, porque é muito importante. Por vezes, né, a angústia de não encontrar material ou encontrar muito material decorre de uma definição inadequada de uma estratégia de busca. Então, é importante vocês lerem esses materiais para vocês entenderem como fazer de forma, né, coerente uma estratégia de busca utilizando os nossos operadores booleanos, certo? E o terceiro elemento que decorre dessa discussão das estratégias de busca é que a gente sempre vai buscar nas bases de dados o campo de busca avançada, né? Então, a gente nunca usa o campo simples, né, nas nossas bases de dados. Então, de fato, a gente sempre vai buscar, você vai ver que a primeira coisa que a gente vai mostrar, quando mostrar a telinha das bases de dados para vocês, é onde está o campo de busca avançada. Porque é no campo de busca avançada que você consegue combinar os descritores, certo? Então, essa síntese inicial é importante para que a gente entenda o processo de navegação dentro das bases de dados especificamente.
Dentro das bases de dados, né, para além da gente digitar os nossos descritores, o que surge mais dúvida, né, na hora da gente fazer as nossas buscas é no uso dos filtros, né? Então, dentro das bases de dados, eu digitei lá a minha combinação de busca e vieram, sei lá, 500 estudos. Como é que eu posso fazer para que essa minha busca ela seja ainda mais filtrada para aquilo que eu de fato quero, né? Como é que eu posso otimizar ainda mais o meu tempo de busca? Então, as bases de dados, em geral, né? E aí cada uma vai ser de um jeito diferente, infelizmente, né? Elas não são padrões. Mas, em geral, as bases de dados oferecem campos de filtros, certo? Então, os filtros, eles nada mais são do que possibilidades de você reduzir a sua busca de acordo com alguns critérios em específico, certo? Como eu falei, cada base tem filtros específicos, mas comentando para vocês, os que a gente mais utiliza nas bases de dados são esses dois iniciais, né? A disponibilidade dos estudos, né? Então, estar disponível em texto completo. E aí vocês poderiam me perguntar, mas Pétala, você não disse que se a gente acessar pela comunidade acadêmica federada, a gente tem acesso a tudo? Nem sempre, né? Vocês vão ver, por exemplo, na base de dados Lila, que tem muitos estudos antigos. Então, estudos antigos, mesmo que não sejam pagos, não tem acesso mesmo, né? Então, a disponibilidade em texto completo, a gente sempre utiliza, mesmo acessando pela comunidade acadêmica federada, como um filtro, né? E esse é um filtro padrão, né? Porque, de fato, eu só consigo analisar um texto se o meu objetivo não for analisar resumos, certo? Porque isso também pode acontecer. Se o meu objetivo for analisar os artigos na íntegra, eu preciso do texto completo desses artigos. E se ele não estiver disponível na base de dados, aí não tem o que fazer, né? Então, esse é um filtro clássico, né? Por exemplo, é um filtro clássico que a gente sempre vai buscar nas bases de dados e hoje, nas três que a gente vai mostrar para vocês, a gente vai mostrar como utilizar esse filtro. Um outro filtro muito utilizado é o idioma, né? Então, a gente define lá nos nossos critérios de inclusão e exclusão quais os idiomas que a gente vai ler. Pode parecer uma coisa óbvia, né? Não, eu vou ler em inglês, eu vou ler tudo. Será? Pode aparecer um texto em mandarim, né? E se você não me disse que você vai excluir o texto em mandarim, você vai ter que ler, né? Então, é importante a gente estabelecer os critérios de inclusão baseados no idioma. E aí é uma coisa que a gente sempre, né, toca na tecla, que a língua universal de publicação é o inglês, né? Então, a partir do momento que você definir como critério de exclusão a língua inglesa, você vai perder muita coisa. Então, a gente sempre, né, sugere que minimamente a gente inclua nas nossas revisões português, inglês e espanhol, certo? E é importante lembrar que mesmo os artigos decorrentes do Brasil, muitos deles são publicados em inglês, certo? Então, não justifica você me dizer que vai ler publicações nacionais e você vai ler só em português. Não, porque hoje quase todas as revistas publicam os seus artigos em inglês, mesmo as nacionais, certo? Então, o idioma é uma coisa muito importante da gente estar definindo, né? E é importante que vocês façam essa definição mesmo do que vai ser lido. Obviamente que poucas coisas serão excluídas, se você incluir o inglês, mas é importante você estabelecer. E aí a gente vai falar de uma coisa polêmica agora, né? Sobre o filtro ano. O filtro ano, gente, classicamente as pessoas utilizavam nas revisões de literatura, né? A história lá dos últimos 5, dos últimos 10 anos, enfim. O filtro ano, ele precisa ser justificado, certo? Hoje, na maioria das nossas revisões, a gente não estabelece limite de dimensão temporal, porque as nossas revisões, elas também têm por objetivo traçar uma linha do tempo de quando aquele tema começou a ser trabalhado. E se eu tenho esse objetivo de traçar essa linha do tempo, saber quantas publicações elas se intensificaram sobre aquele tema, se de início eu já excluo as publicações, né, por causa do ano, eu não vou ter esse resultado. O filtro ano, então, ele pode ser utilizado? Pode, desde que ele seja justificado. Então, em geral, a gente usa quando a gente está trabalhando com temas específicos. Então, por exemplo, eu quero saber como é que se está
como é que se deu a publicação sobre segurança do paciente após a publicação do nosso programa nacional. Então, eu justifico que eu só vou incluir os estudos a partir de 2013, porque foi quando se deu a publicação da nossa política nacional, certo? Então, o filtro ano, ele pode ser utilizado desde que ele seja justificado, certo? Por vezes, a gente pode utilizar, por exemplo, as publicações dos últimos 5 anos, quando você tem um número absurdo de publicações, certo? Aí sim, você poderia justificar, certo? Mas o mais importante é isso, né? Que ele tenha um fim, que ele seja justificado. A gente não utiliza o filtro ano sem uma justificativa plausível para utilizar. Tem outras possibilidades, né, de filtros menos utilizados, mas existem, como o país, né? Então, eu quero saber as publicações do Brasil, porque eu estou trabalhando com o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, em algumas bases dá para utilizar o filtro país, o que é diferente do filtro língua, lembrem disso, né? Porque existem publicações nacionais em inglês. Existe o filtro tipo de literatura, né? Então, por exemplo, eu só vou incluir pesquisa. Então, se a base de dados me oferece o filtro de eu já excluir os estudos de revisão de literatura, editoriais, eu já uso isso, né? Eu não preciso analisar isso a olho, né? A população estudada, tem algumas bases que oferecem também, então vamos supor que eu estou estudando algum tratamento em adultos, e aí tem algumas bases que oferecem eu excluir os estudos relativos à criança, né? Então isso vai depender muito, né, da base de dados, e o mais importante que é esse lembrete que tem aí embaixo para vocês. O uso de filtros ele deve ser coerente com os critérios de inclusão e exclusão que você estabeleceu, e todos eles precisam ser justificados, certo? Então, se você vai utilizar o filtro ano, sem problema nenhum, desde que você me justifique o porquê. E aí por aí vai, ok? Então, com relação aos filtros, é importante a gente ter esse planejamento com base em critérios e não com base em facilidade, certo? Isso é muito importante. Bom, as bases de dados escolhidas para a gente conversar um pouquinho hoje foram essas três, né? Então, a PubMed, a Lilacs e a Cielo. Rapidamente, só falando um pouquinho de cada uma delas, né? Porque os meninos vão falar sobre as outras duas, a Lilacs e a Cielo. Mas dessas três, a única que se refere à publicação em língua inglesa, propriamente dita, internacional, que reúne o maior número de publicações, é a PubMed, certo? Hoje, a PubMed, a gente usa a sigla PMC, né, PubMed Central, e ela, né, é uma base de dados muito utilizada na área da saúde, ela é vinculada ao Instituto de Medicina dos Estados Unidos, e é muito importante lembrar que dentro da PubMed está a Medline, certo? Muitas pessoas colocam que vão utilizar a PubMed e a Medline. Não precisa, gente. A Medline, ela está inteirinha dentro da PubMed, certo? Então, se você usa a PubMed, é suficiente com relação aos estudos dos Estados Unidos, propriamente dito, né? É uma base de dados da área da saúde multidisciplinar, então abrange áreas de medicina, enfermagem, farmácia, biologia, odontologia, medicina veterinária. E é muito importante lembrar que é uma base de dados em inglês, e por esse motivo, a busca na PubMed se dá a partir de descritores MESH, certo? Não se dá a partir dos descritores DEX. Então, você precisa, se você vai utilizar a PubMed e alguma outra base em português, você precisa traçar uma estratégia de busca DEX e traçar uma estratégia de busca MESH, certo? A Lilacs e a Cielo são duas bases de dados de busca em português, né? Não significa que elas só trazem estudos em português. Mas a Lilacs, ela é uma base de dados da América Latina, né? Então, a sigla é Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências de Saúde, abrange literatura relativa às ciências de saúde da América Latina e Caribe, né? E aí, a busca nela se dá a partir de combinações DEX, certo? Mas ela vai trazer, na maioria das vezes, estudos em português e em espanhol, né? Pela sua característica de literatura. Mas também traz estudos em inglês.
E a Cielo, né? A Cielo é uma base de dados que tem várias, né? Tem várias Cielos. Em geral, a gente usa Cielo Brasil, certo? A Cielo Brasil, ela é uma biblioteca eletrônica que abrange revistas brasileiras, certo? O que não significa também ler em português, né? Porque a maioria das revistas brasileiras hoje publica bilíngue, né? E a Cielo Brasil, ela é resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP, né, da Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, em parceria com a Bireme, e desde 2008, salvo engano, ela recebeu o apoio do CNPq também, certo? Então, é uma base de dados que é um projeto público, né, de ciência brasileira, digamos assim. E a busca nela se dá a partir de combinações DEX também, certo? Então, a Cielo ela vai te dar uma representatividade das pesquisas nacionais, ok? É muito importante que isso seja compreendido. Então, essas são as 3 bases de dados que a gente vai falar. É importante a gente lembrar que elas, de longe, não são as únicas que a gente utiliza, né? Existem várias outras bases de dados importantes de serem utilizadas na área da saúde, mas a gente, né, seguindo lá a votação de vocês, vai falar um pouquinho sobre essas 3. Então, eu acho que a mais diferente em termos de busca, por ser em inglês, é a PubMed. Então, né, inicialmente eu vou mostrar para vocês. Lembrando que a PubMed, assim como todas as outras bases, a gente vai acessar a partir do portal de periódicos CAPES. Então, eu fiz aquele acesso via CAP, né? Fui lá em buscar base, e aí eu digitei PubMed, certo? E aí é esse linkzinho que vai aparecer, PubMed Central. Quando eu cliquei, esse é a cara da PubMed, né? Então, quem nunca abriu, esse é o layout da PubMed. E aí ele já aparece, né, uma descrição, que é uma base de dados livre do Instituto, né, de Saúde dos Estados Unidos, da Biblioteca Nacional, enfim. E aí ele traz lá em cima aquela caixinha de busca simples, né, como a gente sempre comentou para vocês. A primeira coisa, quando você abre de uma base de dados, na maioria das vezes ela vai abrir a caixinha de busca simples. E onde é que eu acho o campo de busca avançado da PubMed? Tá ali bem fácil, ó. Embaixo do campo de busca simples tem o avançado, certo? Quando você clica nesse campo de busca avançado, ele já vai abrir aquelas clássicas janelinhas, né, para você digitar os seus descritores, e a união desses descritores se dá a partir dos operadores booleanos, certo? Que é o AND, NOT ou o OR, certo? Então, o que eu fiz? Eu abri o meu mesh, né, em outra janelinha, eu posso mostrar para vocês depois no final a gente pode fazer algumas demonstrações. E aí, uma dica, gente, para vocês. Não se digita do zero em bases de dados, certo? Base de dados é uma coisa para você copiar e colar. Porque um erro de digitação pode fazer toda a diferença em uma busca. Então, quando a gente traçou a nossa estratégia de busca, fique lá com o seu protocolozinho aberto e você vai copiar e colar o seu descritor. Copiar e colar o seu descritor, certo? Não digitem, porque isso, um espacinho já vai fazer toda a diferença, certo? Então, eu estava com o meu mesh aberto, fui lá, e só para, né, fazer uma simulação, né, a gente colocou aí qualidade do cuidado em saúde, gestão da qualidade, só para vocês verem, certo? Então, a PubMed eu consigo adicionar quantas caixinhas eu quiser, certo? Então, ali embaixo tem adicionar as caixinhas de busca, eu posso ir adicionando, adicionando, adicionando. Nesse caso, eu utilizei só 2, né? Então, eu copiei e colei um mesh em cada uma delas, e eu preciso escolher como é que eu vou uni-las, né? Então, lembrem lá do nosso encontro anterior, os operadores, né? Isso é clássico, em todas as bases utilizam-se os mesmos operadores. Então, eu posso escolher o AND, o OR ou o NOT, né? Então, nesse caso, eu queria o AND, então eu escolhi o AND. E aí tem uma coisa nova, né, nas bases de dados que até então a gente não tinha falado para vocês. Ao lado dos descritores tem uma caixa, isso é para todas as bases de dados, em que eu posso escolher onde que eu quero que a base de dados procure aquela palavra que eu digitei, certo?
Então, classicamente, a PubMed ela já vem programada com essa opção, todos os campos, né? Classicamente, ela já vem programada. Mas percebam que quando eu cliquei nessa caixinha, tem uma lista gigantesca de opções que eu posso escolher, tá certo? Não é o nosso objetivo aqui listar e falar de todos eles para vocês. A gente só vai falar classicamente que existem duas buscas. A primeira delas é essa busca mais geral, em que eu não mexo em nada, só digito os descritores e deixo lá classicamente todos os campos, certo? Então, eu vou deixar todos os campos, deixei os meus dois mesh, né, ali, e eu cliquei em pesquisar, me desculpem. Quando eu cliquei em pesquisar, né, aí nesse momento seria o momento do desmaio, né, propriamente dito, do pesquisador, né? Apertei, veio, não consigo nem ler esse número. 372.057. Pétala, quantos anos eu tenho para ler esses estudos, né? Então, aqui seria o momento do desespero, e é uma coisa que grita para mim, a sua busca não está efetiva, né? Você está sendo muito geral, você não escolheu as coisas corretamente. Então, percebam, eu não mexi em nada naquele processo de busca inicial, só digitei os meus dois mesh, certo? Como é que eu faço, então, para fazer uma busca mais específica quando eu estou utilizando descritores mesh? Aí eu voltei lá no meu processo de busca inicial, e ao invés de todos os campos, o que é correto na PubMed, quando se usa busca mesh, é selecionar essa opção, Mesh Major Top, certo? Então, esse é o correto, né, para a gente utilizar na PubMed para buscar a partir de descritores controlados, certo? Então, eu selecionei para os dois, porque eu estou pesquisando com dois mesh, então nos dois campos eu selecionei Mesh Major Top, certo? E aí eu fiz a mesma coisa, cliquei em pesquisar. E percebam na telinha ao lado qual foi o resultado, certo? Então, de 300 e tantos mil, a minha busca agora foi para um resultado de 348, certo? Então, percebam que utilizando os mesh termos e utilizando o filtro adequado, né, de falar para a base de dados que aqueles são mesh termos, a minha busca ela já se tornou específica o suficiente para aquilo que eu gostaria, né? E aí, obviamente, que para algumas pessoas pode assustar 348, mas não é, gente. Em base de dados internacionais, de língua inglesa, é muito comum, certo? Esses 3 dígitos. Então, isso é muito comum, né? Então, lidar com 348 estudos numa base de dados é maravilhoso, né? Então, não se assustem. Esses 348 eu iria ler título e resumo, né? Para eu ver quais que, de fato, né, falam da temática de interesse. Para além disso, né, para além de utilizar o campo de busca como seu auxiliar em uma busca mais específica, utilizando lá os mesh major terms, né, a gente ainda pode utilizar os filtros, certo? Os filtros na PubMed, eles ficam nesse cantinho à esquerda, certo? Então, nesse canto à esquerda estão todos os filtros disponíveis na PubMed. A PubMed não é a melhor base de filtros, certo? Então, ela oferece poucos filtros que são, de fato, bons para a gente utilizar. Ela só tem essas opções que estão aí na telinha para vocês, certo? Atributos dos artigos, né? Então, ele traz algumas divisões dos artigos. Disponibilidade dos textos, né? Então, ele oferece essa possibilidade dos textos que ainda não foram publicados propriamente dito, né? Que eles chamam dos textos embargados, é como se fossem umas pré-publicações. A data em que esses estudos foram publicados, que seria o filtro ano, né? Para a gente pensar. Então, eu quero incluir as publicações só do último ano, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, ou você pode colocar um período de tempo, dá para programar também. E ele oferece esse outro filtro que para a gente não faz nenhum sentido, que é a fonte de financiamento dos estudos. Então, dentro da PubMed, gente, sendo bem, né, sincera para vocês, a gente só usa um filtro possível,
que é a disponibilidade do texto completo. E a disponibilidade do texto completo na PubMed se dá a partir dessa opção aqui, acesso aberto, certo? Então, como é que eu escolho na PubMed o filtro texto completo disponível? Não é assim que está escrito lá, mas é essa opção de acesso aberto, certo? Então, se vocês clicarem em acesso aberto, é a mesma coisa de vocês estarem escolhendo um filtro de texto completo disponível. E aí, depois de clicar nisso, com certeza vai dar uma reduzida ainda maior, né, no seu número de estudos disponíveis, certo? PubMed era isso. Pronto. Estão me escutando? Sim. Ótimo. Então, a gente agora vai falar um pouquinho da Lilacs, né? Eu acho que é uma das bases de dados, provavelmente que muitos já utilizaram, né? Ela tem algumas características semelhantes à PubMed, né? Mas, como a Petra falou, eu acho que a principal característica que não é comum à PubMed é a questão dos descritores, né? Então, a gente utiliza o DEX. Pode passar, Petra. Então, a gente vai seguir sempre aquele mesmo passo, né? Como o Petra já enfatizou no início, né? Quando trouxe mais os aspectos teóricos e demonstrou na PubMed. Então, vamos entrar pelo portal CAPES, né? Vamos fazer o login lá no CAF, depois iremos fazer a pesquisa no campo de dados, base de dados, e coloca o nome Lilacs, certo? Então, a gente vai digitar, pode até colocar só a abreviatura, a gente vai encontrar a página realmente dessa base de dados. Pode passar, Pétala. E aí, essa é a página que a gente vai encontrar. Então, teremos, né, campos avançados, que é o que a gente sempre busca realizar a base de dados. Alguns alunos, eles perguntam, professora, mas eu já tentei pela BVS e consigo ter o mesmo acesso. Eu já tentei colocar no Google e também ter o mesmo acesso. Sim, é possível. Mas a gente enfatiza, né, para ter mais acesso aos artigos gratuitos, a utilização do portal CAPES, ok? Então, sempre vai ter esse layout, né? Então, a gente vai ter 3 campos de descritores. No início, os operadores booleanos, né? Então, tem o campo de pesquisa, depois tem um outro campo, né? No campo que a gente vai definir, que já de certa forma, já faz parte de uma filtragem já inicial, o que a gente quer, e tem esse índice. O que seria esse índice? Que a gente não usa, a princípio, né? Já deixo claro que a gente não utiliza esse índice. O índice é quando a gente não tem muita noção, digamos, dos descritores, e a gente fica lá fazendo testes. Por exemplo, eu boto segurança, só as palavras iniciais. E aí, quando eu faço a pesquisa nesse índice, eu vou encontrar vários descritores com essas palavras iniciais. Então, a gente não utiliza, né? Porque, como a gente já enfatizou em outros momentos, a gente sempre vai fazer uma pesquisa prévia lá no DEX, né? Para construir o protocolo. E aí, semelhantemente ao que Pétala comentou, eu não vou digitar no campo, né? Porque qualquer errozinho já vai dar um resultado 0. Então, sempre vocês vão copiar e colar, né? Então, de fato, a gente trabalha com a base de dados aberta e o protocolo aberto. E uma outra coisa também muito importante, gente, não mudar a ordem de combinação. Então, se tem segurança do paciente, eu quero combinar segurança do paciente e qualidade em saúde. Vou começar primeiro com qualidade em saúde, depois eu boto segurança do paciente. Não pode. Então, a gente tem que realmente seguir a ordem, né, já delimitada no protocolo, e seguir a ordem em todos os bancos de dados. A gente não pode ficar fazendo essas alterações. Já me perguntaram, Kisa, mas eu fiz e deu resultado normal, o mesmo resultado, né, como se eu tivesse seguido o que já estava no protocolo, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, a orientação sempre é seguir a ordem e copiar e colar. Com relação aos operadores booleanos, né, a gente sempre utiliza o AND, né, na maioria das vezes. Quando eu quero fazer uma combinação de descritores sobre uma temática que tem vários descritores, por exemplo,
eu quero fazer uma pesquisa sobre profissionais de enfermagem, de um modo geral. Então, talvez tenha descritor como técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem. Então, quando se tem vários descritores para uma temática que eu quero investigar, a gente pode utilizar o O, né? Porque eu vou pesquisar ou o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro, ou o auxiliar de enfermagem. E aí existe uma estratégia para fazer isso, evidentemente. Então, nesse campo aí inicial, eu vou colocar técnico de enfermagem, né, em parênteses, all, e aí vai. Uma coisa que limita um pouquinho a pesquisa na Lilacs é que a gente só tem 3 campos, né? Então, a gente, diferentemente da PubMed, a gente pode adicionar. Então, por vezes, a depender da minha estratégia de busca, eu posso inserir em um campo mais de um descritor, certo? Isso vai depender, lógico, da estratégia de busca. Numa Scoping Review, como a gente já discutiu mais adiante, com certeza a gente utiliza diversos descritores e diversos descritores que representam matemática. Então, a gente utiliza muito esse booleano O no mesmo campo. Então, nesse primeiro campo, eu ia colocar técnico de enfermagem, O, enfermeiro, porque aí a gente vai dizer para a base de dados que eu quero que ela pesquise estudos que tenha esse descritor, técnico de enfermagem, o descritor auxiliar de enfermagem, o descritor enfermeiro, por exemplo, certo? Mas quando é uma revisão integrativa com 3 descritores, a gente sempre vai utilizar o AND, né? A gente quer fazer realmente identificar a interseção, né, dos descritores, o que se trabalha sobre essa interseção. Outra questão importante, por vezes, né, a gente também já discutiu em momentos anteriores, a gente nem sempre vai utilizar os descritores controlados, né, às vezes a gente pode utilizar, sim, palavras-chave. Então, a gente precisa ter muito cuidado na seleção do campo, que eu acho que é a próxima tela, né, Pétala, passa aí. Pronto. Tá bem pequenininha, porque eu estou no celular, não consigo quase ver nada, mas enfim. Então, nesse campo, já de certa forma, já inicia o processo de filtragem, né, de certa forma. Então, a gente tem várias opções, como da PubMed, né. Aqui a gente mais utiliza, qual é, Kisna? Descritor de assunto, né, já que eu faço a pesquisa no DEX, né, e eu vou utilizar aqueles descritores controlados. Mas o caso que eu citei anteriormente, eu utilizei uma palavra-chave que não é descritor de assunto, ou não é um descritor controlado, desculpa. Então, o ideal seria selecionar no campo palavras, certo? Porque aí a gente vai fazer com que essa pesquisa procure a palavra que a gente quer em todo o texto. Eu posso também querer, por exemplo, apenas palavras no título. Então, também tem essa opção. Mas a opção que a gente mais utiliza, de fato, é descritor de assunto, né? Quando a gente adota os descritores controlados, os DECs, que a maioria das vezes é o que as revistas, inclusive, pedem também. E palavras quando utiliza-se palavras-chave, ok? Pode passar, Pétala. E aí, a gente vai, após fazer a pesquisa, a gente vai encontrar esse layout, né? Então, traz algumas informações iniciais. Vocês vão perceber que no campo inicial tem pesquisa e tem a estratégia de pesquisa, né? Então, por vezes, quando a gente quer, inclusive, apresentar qual foi a estratégia de pesquisa que eu adotei na base de dados, eu posso copiar e colar essa estratégia de pesquisa que foi adotada, certo? Então, vai ter a quantidade de estudos, que eu não estou conseguindo ver, gente, que eu estou no celular, eu não consigo ver nesse momento quantos estudos aí, que é abaixo dos relacionados, das referências. E aí, nessa parte que está destacada, a gente vai ver a quantidade de páginas. Então, é uma página de 42, né? 42 páginas. Então, assim, bastante resultados encontramos, né? E aí, cada página, a gente vai encontrar 5 estudos, mais ou menos. Uma coisa importante, como o Petra falou, nem sempre a gente vai conseguir, né, encontrar estudos disponíveis, porque eles são antigos e é, de fato, complicado a indexação desses estudos,
mas a gente também pode encontrar outros tipos de estudos, de produções científicas. Então, é comum a gente encontrar dissertação, tese na LILACS. Então, precisa ter muita cautela com relação a isso. Ixi, essa tabela, não estou conseguindo enxergar quase nada, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, é só mostrando, né, a questão da filtragem aí. Então, a gente utiliza mais a questão do descritor de assunto, a gente simulou, e aí encontramos esse resultado. Pode passar, Pétala. Quando é que a gente vai saber, né, que o estudo está disponível? Então, sempre vai aparecer essa imagenzinha aí, né, dizendo que está disponível. Então, a gente clica nessa imagem e a gente vai ter o acesso, vai ser direcionado ao local para ter acesso, de fato, ao artigo, à produção científica completa, ok? E aí a gente também encontra algumas informações interessantes, evidentemente, né? Então, a gente vai encontrar informações referentes aos autores, aos títulos em inglês, português, espanhol, né? A revista, e o resumo também em inglês, inglês, espanhol e português. Então, isso é importante, porque a gente sabe que em um processo de revisão, a gente vai sempre se basear muito na leitura, né, na seleção inicial, a gente sempre vai ler títulos e resumos para ver se eles, de fato, se enquadram no nosso protocolo de pesquisa, né, então a gente sempre faz essa análise também dessas informações que são apresentadas nesse layout da pesquisa. Pode passar, Pétala. Pronto. A gente vai fazer um momento prático, que eu acho que fica mais claro, né, quando a gente vai, de fato, praticar. Mas, assim, eu falo para vocês, não tenham medo das bases de dados, pratiquem em casa, né, porque se não for assim, de fato, fica mais na teoria, a gente não consegue, né, assimilar. Então, pratiquem, façam simulações, né, então, tudo isso vai ajudar, de fato, na compreensão melhor de como se faz pesquisa nesses bancos de base de dados. Além disso, uma coisa também que deixa a gente mais tranquila é que tem vários tutoriais, certo? Então, se vocês observarem, tem tutoriais de algumas universidades, né, explicando como se faz pesquisa, dando algumas dicas. Então, também temos esses materiais ao nosso favor, ok? Então, vamos agora para o Cielo. Olá, gente. Minha câmera está desligada para que o processamento aqui fique melhor, para não cortar nem nada, né? E eu estava querendo, né? Eu sempre gosto de querer mexer com as coisas, enfim. Então eu estava querendo abrir a minha página e tentar fazer um pouquinho aqui. Mas aí, para evitar que trave, alguma coisa assim, eu vou continuar, né, na apresentação sem ficar alternando páginas, senão fica muito mais complicado. Mas, enfim, eu estou com algumas páginas aqui abertas e eu vou colocando. E isso que Kisa colocou de testar, de praticar, ela é de suma importância. Até, por exemplo, às vezes a gente não está necessariamente realizando uma pesquisa para uma produção científica em si, mas você quer ver alguma coisa relacionada a uma temática, e aí o conhecimento que você tem sobre aquela produção científica de pesquisa, ele auxilia nisso, né? E exemplificar, juntar essas duas coisas, isso que Kisa colocou, que Petra colocou no início com relação a língua, a país, juntando as duas coisas aqui. Ontem, só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava pesquisando um material sobre a minha área de auditoria, né? E aí eu fui olhar ver o que já tinha produzido, porque já está produzindo alguns materiais, e de repente usei a mesma forma que a gente faz pesquisa em bases de dados, né? Tracei descritores e tudo para fazer uma pesquisa para ver o que era que a gente já tinha e dar mais uma olhada. Curiosidade, é curiosidade mesmo, curiosidade e ir lá, aplicar e testar, e isso ajuda, né? Não precisa estar só jogando no Google, a gente pode trazer isso também para o nosso dia a dia, é possível também. E aí, somando isso, essa questão da curiosidade de Kisa, aí Kisa coloca a questão do que Pétala trouxe no início. Vem um artigo bem interessante, publicado em 2019, de auditoria, em inglês. Ah, tá, então falando de auditoria no mundo. Não, era um artigo de revisão sobre a auditoria do Sistema Único de Saúde brasileiro
publicado. Inclusive, eu tinha um protocolo mais ou menos parecido com o que o estudo fez, dancei, né? Que publicaram primeiro. Foi isso mesmo, dancei, né? Vou ver o que é que eu faço agora. Publicado em inglês, né? Na Cuidado é Fundamental, tá lá ele todo em inglês, falando sobre o Sistema Único, o Auditoria do Sistema Único de Saúde brasileiro. Aí eu fico olhando assim, aí a gente às vezes acha que falando sobre a realidade brasileira não pode ser publicado em inglês, não é publicável em inglês, e tem, né? Então, exemplificando, juntando essas duas coisas, como a gente se surpreende com a literatura e como é importante a gente seguir determinados passos. Entrando na Cielo, então vamos lá, Cielo eu considero meio que uma queridinha nossa, porque geralmente quando a gente vai entrando nas buscas científicas, né, que a gente sai daquele Google, a gente sai um pouco do Google Escolar também, aí a gente, entra na Cielo, pelo menos na minha época, né, quando eu comecei com isso, então qual era a base de dados que a gente ia pensar? Cielo, né, então a gente entrava logo na Cielo, e aí a gente tem um PowerPoint, aí a parte do PowerPoint que estava mostrando as várias cielos que a gente tem, acho que a Pétala já comentou no início, né? Eu já disse um pouco do que era Cielo, então dentro a gente tem uma parceria, né, da FAPESP, CNPq, né, e da Bireme também, então a gente tem, quando a gente acessa a Café, né, pela Periódicos CAPES, se a gente já viu anteriormente, então nesse quadril lá embaixo vai aparecer desse jeitinho aí, no quadrinho lá embaixo vai aparecer, né, a nossa Cielo, né, Cielo Brasil, tá bom? Então a gente vai acessar, vocês vão ver que é o último tópicozinho, então a gente vai acessar. Quando a gente acessa Cielo, a gente vai ter esta imagem aí, tá bom? Então nesta imagem aí, logo abaixo tem pesquisa avançada, né? Então esse tópico aí, como já foi explanado pelas meninas, é o tópico que a gente vai clicar e ele vai dar as opções de a gente incluir os nossos descritores, que no caso da Cielo, assim como a Lilacs, o nosso descritor é o Dex, né? Então, ele vai abrir essa página. Inclusive, gente, em outros navegadores, porque às vezes acontece de ter diferença entre um navegador para outro, a gente não sabe, muitas vezes acontece. E aí, em um desses testes, mesmo você clicando, ele aparece um asteriscozinho e dá tipo um resultado de busca de um asterisco. Não se espantem, certo? Ele dá um resultado de busca de um asterisco, dá um bocado de coisa, como se o asterisco fosse o resultado de busca. Basta você apagar esse resultado do asterisco, tá bom? E aí você vai, né, adicionar a área dos descritores, certo? Então, isso aí, não se espantem se isso acontecer, certo? Então, vamos lá. Aí, quando essa parte abrir, né, para a gente colocar os descritores, o que, que a gente vai fazer? Os meninos comentaram, a gente vai lá pegar o nosso DEX, certo? A gente vai colocar e a gente vai escolher and, or, ou and not. E aí já foi discutido. Dependendo do que a gente quer pesquisar, isso influencia bastante. Por que que eu porque que mais, apesar das vezes terem falado, eu quero reforçar essa questão do and, do or, do and not, porque quando a gente vai escolher, dependendo daquela temática, isso faz uma diferença gigantesca na sua busca, né? Então, se você quer, se você, por exemplo, foi falado sobre a questão da enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermagem, né? E aí, quando a gente coloca isso, faz uma diferença muito grande na forma como a gente busca a quantidade de artigos que vem, os tipos de artigos que vem. Então, isso faz uma diferença gigantesca. Ou se você quer incluir, se você quer falar de uma certa temática e incluir só alguns e retirar determinados componentes daquela temática. Então é importante a gente escolher isso, né, da forma adequada. Mas, pensando em uma condição mais generalista, vamos escolher o AND, né? Então a gente escolhe o AND e aí a gente vai trazer os nossos decks e a gente vai adicionar, né? A gente vai adicionar ao quadro. Vamos lá. Então, eu também estou olhando aqui na, na minha aqui, porque como tá pequenininho, certo? Aí eu tô olhando aqui na minha. Então, aí a gente tem os nossos índices, né? Então a gente tá vendo aí todos os índices, ano de publicação, autor, financiador, periódico, resumo e título. Então a gente vai clicar todos os índices para que a gente tenha acesso, né, a os artigos, né, de forma geral de todos esses índices aí, porque a gente tá vendo aí que aí são filtros que a gente vai poder escolher, refinar a nossa busca, né? A gente vai poder refinar a nossa busca após essa primeira fase, que é escolher os decks, inserir os decks de forma correta, em sequência correta, de acordo com o nosso
protocolo, né? Eu fiz algumas testagens aqui de DEX e alguns que a gente coloca da mesma, outros que a gente coloca, modifica, depende da área que você está pesquisando, né? Porque o primeiro descritor é aquele que vai abranger mais a quantidade de artigos e ele vai se especificando com os demais descritores que a gente vai adicionando, né? Então, se você muda a sequência, por exemplo, quer dizer que a auditoria, eu vou pegar o meu caso que é mais fácil de explicar. A auditoria, você tem uma generalidade, né, dos artigos, só que se você mudar saúde, auditoria e botar outras coisas, você já vai ter uma outra sequência de publicação, né? Então é diferente, tá bom? Então tenham cuidado com relação a isso, pensem bem, tá bom? Então quando a gente escolhe todos os índices, pode ir, Pétala. Sim, voltando, desculpa, Pétala, desculpa, volta aí um pouquinho. Vocês estão vendo aí os descritores, né? Então, a gente tem que foi gestão em saúde e qualidade de assistência à saúde. Gente, depois vocês testem, né? Eu fiz a testagem só para ver, tipo, tire esse A, bote em, né? Tente fazer como se fosse escrevendo, para vocês verem a diferença. Gente, dá uma diferença gigantesca na quantidade, né? Você olha assim, e eu passei por isso, para algumas pessoas que ainda não chegaram, mas forem passar por isso, às vezes dá até uma agonia. Vocês, como é que fulano fez e deu assim, e eu fiz e deu assim? Aí você vai ver, é um em, é um ou, é alguma coisa diferente, né? Então isso faz toda essa diferença. Passe aí, por favor. Bem, então a gente tá aí, deixa eu olhar aqui qual é, para olhar aqui nesse que eu tô, né? Então, resultados, aí tá aí, né? Os resultados 250. Se vocês replicarem esse processo que está nos slides do Kaizen, certo? Se vocês replicarem, até hoje de manhã estava dando 250 do mesmo jeitinho, replicarem da forma correta. Se vocês fizerem da forma que está aí e der 3.000 e lá vai alguma coisa, tem alguma coisa estranha, tá bom? Né? Então, se der 252, 253, pode ser que tenha sido adicionado mais algum, tá bom? Então lembre-se que pode acontecer uma alteração durante o período, né? Porque pode haver uma publicação que pode ser após indexada, né? De acordo com o critério que a gente utilizou, certo? Então aí a gente tem os resultados, porque ele está em todos os índices. Pode passar, Petra. Sim, o bom foi que Petra ela passou e eu esperando o meu PowerPoint passar, né? Mas, enfim, Então, aí a gente, né, pode escolher, a gente vai utilizar os nossos filtros, né, a gente já falaram um pouco dos filtros, onde a gente pode escolher, por exemplo, no filtro, a gente pode escolher, dentre essa pesquisa inicial que a gente fez, né, respeitando a sequência dos descritores, dos operadores, né, e aí a gente pode escolher o que venha, os resultados, filtrando apenas aqueles que têm resumos, resumos, ou utilizando o período de publicação, né? Então, a gente vai escolher o filtro adequado à nossa pesquisa, tá bom? Então, aí a gente vai escolher, certo, o filtro que mais adequar para a gente. A partir do momento que a gente altera isso que está aí, gente, a gente vai ter um resultado diferente, né? Mais uma vez, replicando, se vocês colocarem resumo, de acordo com as características iniciais que a gente coloca lá na Cielo, né, respeitando isso na Cielo, lembre-se que a escolha do descritor, a sequência do descritor, os operadores, né, então quando você altera, né, do outro lado, os índices que você coloca resumo, ele vai lhe dar um quantitativo diferente do que se você deixasse todos os índices. Se você colocar periódico da mesma forma, então ele vai trazer essa sequência. Então, isso aí reflete nesses filtros possíveis que a Cielo tem. Passei um pouquinho. Então, esses filtros, assim, a Cielo tem bastante filtro. Eu acho que a Cielo tem uma boa quantidade de filtros, né? E a gente que já faz isso há um tempinho, né? É porque a gente começou muito novo, principalmente Pétala, né? Pétala começou ainda tomava mamadeira, então esses filtros eles foram sendo colocados ao longo do tempo, né? E a gente consegue entender a evolução da Cielo durante esse tempo. Então a gente tem a diversidade de filtros possíveis. Não sei se todo mundo dá para ver, mas a gente tem coleções aqui onde a gente
pode escolher coleções de material que esteja no Brasil, aí ele traz coleções de saúde pública, entre outros países, então a gente pode escolher, e ele vai dar um material específico. A gente pode, inclusive, um detalhe, gente, dependendo de como a gente utilizar a nossa busca, esses filtros, eles já podem representar determinados resultados do que a gente colocou na nossa sequência de pesquisa, de busca na página da Cielo, né? Então, ele traz por coleções, ele traz por periódicos, bom? Ele traz pelas áreas temáticas, de acordo com os descritores que a gente colocou, ele vai trazer pelas áreas temáticas, né? Então, por exemplo, com aquele cruzamento em ciências da saúde, ele vai trazer 250, né? O resultado dele vai mostrar 240, certo? Ciências humanas e assim por diante, né? Dependendo do cruzamento que a gente colocou lá, né? Então, mas eu quero só ver daquele cruzamento que eu coloquei na Cielo, eu quero ver dentro da área de ciências da saúde. Então, já tem um quantitativo, eu já vou clicar, ele já vai me dar um outro resultado, filtrando ainda mais pelas áreas temáticas da Cielo, né? Então, um exemplo aí das áreas temáticas, tá bom? Ele vai trazer também pelas áreas temáticas da Web of Science, aí é porque Petra, demandaria mais um tempinho para explicar a questão da Web of Science aqui, né? Porque, né? Mas, enfim, seria uma indexação maior dos artigos e de revistas e de publicações, né? Então, a gente tem a Web of Science, que ela abrange tudo isso, né? Ela aglutina tudo isso, e dentro dessa Web of Science a gente vai ter essas áreas temáticas, né? Então, a gente pode escolher também pelas áreas temáticas da Web of Science. Acho que demandaria mais um tempinho para a gente acabar explicando, eu não vou me deter tanto aqui. Então, a gente pode escolher por idiomas também, né? Ano de publicação, passar isso bem rápido. E tem um filtro aqui que eu achei interessante trazer para vocês, que é um filtro de citáveis e não citáveis, né? E não citáveis, pronto. Então, fica aquela, sim, mas que danada esse filtro? Esses outros até consigo entender, mas o que é um filtro citável ou não citável que essa Cielo traz, né? Então, a própria Cielo, digamos que, por alguns critérios, ela diz o que são produções que são citáveis e que são produções que não são citáveis. Quando ela diz o que é produção não citável, ela entende, ela traz uma compreensão de que essas citáveis ou não citáveis são opiniões, são editoriais, é como se ela considerasse a Cielo, é um crivo que ela usa para dizer que aquilo não é citável. Não quer dizer que nós não podemos citar esse material, certo? Então, coloque, lembrem-se disso aí. E eu acho que é por aí. Deixa eu ver se eu tinha alguma coisa ainda para colocar. Pétala, eu acho que não. Eu acho que era mais ou menos isso aí. E acho que vai ficar aberta as dúvidas, né, agora? Isso. Se alguém for complementar alguma coisa, à vontade. Marcou nas estrelinhas os 2 filtros que a gente mais usa, né, na Cielo. Sim, sim, tá, que é o idioma e o tipo de literatura que a gente pode, desculpa, Petra, realmente, que eu me detino de cima, né, que a gente pode escolher, né, os filtros que a gente, né, utiliza bastante, que é o tipo de literatura, e a gente pode escolher os artigos, né, artigo de revisão, comunicação rápida, né, e aí daí a gente pode até tirar qual material de acordo com o nosso critério também lá, né, e lembrando mais uma vez que tem que refletir o nosso critério de busca que a gente elencou quando a gente quiser fazer essa nossa produção, né, então são os 2 filtros, né, que são mais utilizados, o idioma e o tipo de literatura. Desculpa, Petra, eu ia passando direto. Tranquilo. Então, vamos voltar lá para a nossa tela inicial, para que a gente passe para o momento do diálogo. Que já está inscrita, deixa eu só ler aqui uma pergunta que o Michel fez. Como devo fazer quando no primeiro dia de busca dá um valor e nos outros dias que eu fui abrindo a base deu um valor um pouco mais alto?
sendo que fiz todo o processo de anotar data, hora de coleta inicial, devo dar continuidade normal à busca na base de dados ou tentar encontrar esses novos artigos adicionados? Então, Michel, uma pergunta muito pertinente para a gente comentar algo fundamental. Busca em base de dados, ela precisa começar e terminar no mesmo dia, certo? Como as bases de dados elas são eletrônicas, eu não posso iniciar uma busca hoje na Cielo e continuar amanhã, certo? Então, por isso que a gente sempre dá a dica para os nossos, né, estudantes, enfim, profissionais, e quando estiver fazendo um processo de revisão de literatura de busca, que separe dias em que você vai fazer só isso e que você não tente esgotar todas as bases num dia só. Então, se você vai fazer a busca na Cielo hoje, comece hoje, termine hoje. Porque se você fecha, como é um processo que está sendo permanentemente atualizado, tudo vai mudar, certo? Então, busca em base de dados precisa começar e terminar no mesmo dia, certo? Porque, de fato, isso vai ser modificado a cada instante. E aí é outra coisa fundamental que você comentou também, registro, né? Então, comecei a base de dados, a Cielo hoje, anotei, estou pesquisando no dia 15 de maio, comecei a busca às 8 horas, vieram tantos, excluí tantos e por aí vai, tá? Isso você está escrita? Então, Pétala, você já respondeu. Era isso que eu ia falar, essa questão de da gente iniciar e finalizar, né, a pesquisa na base de dados no dia. Porque senão, se a gente ficar tentando, inicio hoje e vou finalizar amanhã, vai sempre dar um resultado diferente. Então, o que você falou era o que eu ia falar. Ah, tá bom, desculpe. Eu acabei lendo antes. Raíssa. Oi, gente. Ainda com relação à pergunta de Michel e com relação ao que vocês já responderam, na metodologia, a gente precisa descrever, né, qual é o nosso período de coleta. Em geral, a gente não, eu particularmente não tenho visto assim, coletei no dia 15 de maio de 2020 a tal hora, né? A gente geralmente coloca o período, a coleta de dados, então se eu esgotei a base Cielo na segunda-feira, dia 11, e fiz essa semana, de 11 a 15 foi o meu período de coleta, mas geralmente a gente vê o mês, a gente coloca assim, a pesquisa foi realizada no mês de abril, Existe alguma recomendação, vocês já viram alguma coisa sobre isso, da gente ter que destacar o dia que coletou ou não? Ou a gente pode deixar o período de coleta do mês de tal, do ano tal? Entenderam? Já que eu lhe atropelei da outra vez. Então, Raíssa, geralmente, de fato, a gente coloca o período, né? A gente não especifica qual período que eu finalizei, que iniciei e finalizei a pesquisa na base de dados, mas por segurança, né, vá que você enviou um artigo e aí o parecerista fez lá a pesquisa e encontrou um valor diferente, então tem como a gente justificar. Mas eu já recebi, né, artigos, manuscritos para dar parecer, que eles especificaram, botarem uma coluna, né, a base de dados, a estratégia utilizada e dia de início e finalização. Eu já encontrei, mas de um modo geral, a gente, de fato, utiliza apenas o período da coleta toda. Isso. No produto final, né, no artigo, a gente costuma colocar só o mês mesmo. O que eu já vi também foi em dissertações que eram revisões sistemáticas, aí sim via detalhado data, hora, né, estratégia de busca, filtro por cada base de dados. Mas no artigo, pelo que a gente vê, é suficiente colocar o mês, mas é importante ter esse registro. Alguém mais? Gostaria de fazer alguma pergunta, colocação? Acho que foi tudo bem, então, né? Tá todo mundo sabido, né? Já
Fizeram as pesquisas, não sei. O Michel quer perguntar. Libera aí seu microfone. Na verdade, porque eu acho que é uma besteira, mas só aproveitando o momento que eu estou fazendo isso agora. Quando você vai no Periódicos, vai lá pegar a PubMed, ele dá a PubMed Central, esse PMC, né? Aí, quando eu vou abrir na PubMed, ele vai direto para esse PMC. Então, qual seria essa diferença do PMC, né, para PubMed normal? E se quando você faz essa transição para PubMed, ele ainda continua na base de busca vinculado a periódicos? Sim. A PMC, na verdade, é a nova sigla da PubMed, né? PubMed Central. Então, elas são a mesma coisa, né? Porque a gente costumava falar só em PubMed mesmo, né? Mas eles têm adotado essa sigla PMC, certo? Então, tanto lá no periódico CAP você vai encontrar como PMC e é quando você abrir também a base de dados. É importante... deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela para mostrar para vocês uma coisa importante. Nossa. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Sim, sim. Pronto. Eu digitei aqui no Google, né? Periódicos CAPES. Vou abrir o site. Aí percebam que ele não está logado, né? Ele até aparece essa mensagem para mim. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal, né? Então, eu vou fazer para vocês aqui no acesso CAFE, ou café, procurar o FRN. E aí vai aparecer a tela do login, né? O meu já está salvo. Fazer o login. E aí percebam que agora ele está logado pela UFRN, ó, apareceu. Isso é sempre uma conferência importante vocês fazerem, certo? Só está logado na UFRN se aparecer aqui, acesso por universidade. E aí eu vou lá em buscar base. E vou digitar lá PubMed, ou eu poderia procurar pela letra P também. Mas eu vou digitar PubMed. E aí vejam, né, que ele traz separado a Medline e traz a PubMed Central. E a Medline agora ela já está dentro da PubMed. Por isso que se você escolher usar a PubMed, não tem para que você usar a Medline também, certo? Aí uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu acho que foi a pergunta do Michel, quando eu estou logado no portal de periódicos CAPES e eu abrir essa base, vai ser bem rapidinho, mas vocês vão perceber que ele vai fazer não sei como é que eu falo, mas ele vai fazer uma transição, ele vai abrir a PubMed, ele vai mostrar uma telinha de que eu estou indo para a PubMed logada pela UFRN. Vejam, né? Prestem atenção agora quando eu clicar. Pronto, essa telinha é um redirecionamento, certo? Então, é muito importante que vocês vejam essa transição, essa telinha aparecendo, porque isso é o que faz a diferença de eu acessar a PubMed, por exemplo, pelo Google, certo? Então, quando apareceu essa telinha, Michel, antes de você abrir a PubMed, significa que você está logado na PubMed pelo login da UFRN, certo? Então, esse é o teste que você precisa fazer para saber se deu certo, digamos assim, o seu redirecionamento pelo portal CAPES. Diga, inscrição de novo. Lanús está antes aí. Ah, sim, é mesmo.
sobre a necessidade de mais de um pesquisador realizar a pesquisa. Poderiam esclarecer? Alguns dos docentes queriam comentar antes. Não? Posso falar, então. Então, a gente, né, costuma ter o... Fala, Kizinho. Pronto. É assim, o recomendado, de fato, né, que seja feito uma pesquisa com duas pessoas, né, a fim de comparar o resultado final. Quando se faz isso, de fato, o método ele fica mais robusto, né, mais confiável. Então, temos o protocolo, né, que foi feito coletivamente, que foi, inclusive, apresentado coletivamente. Então, a princípio, se o protocolo foi seguido, né, os resultados deveriam bater. Quando não bate, né, digamos que Pétala fez uma pesquisa com um protocolo X, eu também fiz nesse mesmo protocolo X, só que ela encontrou 3.000, eu encontrei 4.000. Então, aliás, eu selecionei o que foi apresentado 4.000 e ela 3.000. Então, aconteceu alguma coisa. Aí, assim, há uma recomendação de enviar para um terceiro, né, um terceiro pesquisador para ver, de fato, o que aconteceu. Mas, assim, gente, na prática mesmo, né, a gente, às vezes, não consegue fazer essa atividade em dupla. Infelizmente, é bem complicado, porque, por exemplo, né, quando a gente for fazer uma Scoping Review, a gente utiliza várias bases de dados, né, os resultados não serão 10, 15, então serão 20.000, 4.000, 5.000, esse quantitativo que a gente está acostumado a avaliar. Então, assim, de fato, é um pouco complicado a gente fazer isso, mas é o recomendado, né? O que a gente tem sempre o cuidado é da questão do protocolo de pesquisa, né? Quando a gente segue o protocolo de pesquisa padronizado, a gente considera uma padronização nos procedimentos de coleta, né? Então, essa análise em pares, ela é uma decorrência, né, de um protocolo bem fundamentado e construído coletivamente. Existe uma outra estratégia, né, que às vezes os pesquisadores utilizam, que é de fazer a busca nas bases de dados de forma síncrona, né? Então, por exemplo, a gente abriria aqui uma reunião no Google Meet, né? E aí, ao mesmo tempo, eu e Kisna, a gente ia acessar as bases de dados, e aí naquela primeira página eu faria a minha seleção, ela faria a seleção dela, e a gente já resolveria as divergências naquele momento. Essa também é uma possibilidade de realização de pesquisa em pares, que as pessoas têm utilizado bastante, né? Fazer a busca de forma síncrona, certo? Então, são estratégias possíveis, né? O mais importante é manter a mesma linha de coleta de dados. Isso é mais importante do que fazer mais de uma pessoa, né? E por isso o protocolo de pesquisa ele é fundamental dentro de uma busca. Fernanda, eu não entendi se você está inscrita, Fernanda Andrade. Ou foi só um comentário? Então, eu acho que Michel agora. Depois Tem alguma diferença entre as bases que foram abordadas quanto ao uso daqueles caracteres tipo aspas, parênteses em alguns termos e esses caracteres? Nessas 3 bases de dados não é necessário utilizar Michel, mas tem algumas bases que sim, e é necessário utilizar. Tá. Mas nessas 3 não precisa. Quando a busca ela já aparece lá, e isso é uma coisa fundamental para vocês conferirem, que a professora aqui já até comentou na fala dela. Quando vocês clicarem em pesquisar, deem uma conferida em como a base de dados montou a sua busca. Vocês vão perceber que nessas 3 bases de dados, quando ele monta a busca, o descritor está entre parênteses, ou seja, ele entendeu aquele descritor como uma palavra só, como uma expressão, certo? Se isso não acontecer, é porque ele está lendo palavra por palavra.
E aí sim tem algumas bases de dados que a gente precisa utilizar a estratégia das aspas, mas nessas três não precisa, certo? Theo. Não, Petra, não era a dúvida, não. Eu estava colocando que você perguntou se os docentes iam responder, aí eu ia comentar, só que eu acho que demorou aqui para chegar o meu eu. Aí vocês já fizeram o comentário, mas era só isso mesmo. Inclusive, a gente já aconteceu de eu precisar fazer isso com os meus orientandos. Na época, né, a gente não estava com toda essa tecnologia, pelo menos a gente não conhecia, a gente fez isso até pelo próprio Facebook mesmo, né? E a gente acessou, né? O pessoal usa muito Facebook para ver notícias, não sei o quê, mas também serve para esse tipo de coisa. A gente entrou em uma situação síncrona, né? Então, o protocolo aberto, todo mundo com o protocolo aberto, e todo mundo fez a pesquisa no local que deveria fazer. Esse local, os resultados dele não eram resultados tão grandes, né? Era uma base do Ministério. E aí, após todo mundo colocar os critérios e vir, aí a gente, né, olhou, inclusive teve uma divergência entre uma e outra, né, e aí o terceiro fui eu, né, a terceira pessoa fui eu, né, que aí eu olhei, bati com uma delas e pedi para observar, realmente era um erro no descritor, e aí depois que todo mundo conseguiu aquela validação inicial, que era pelo menos os critérios de busca, a quantidade de artigos, pelo menos os primeiros artigos, os artigos finais, então aí a gente seguiu para o resto da pesquisa. Eu ia acabar falando, mas enfim, né? Exemplificou o que vocês colocaram, que demorou aqui. Mais alguém, gente, gostaria de colocar alguma coisa? Bom, eu acho que a gente vai se encaminhando para a finalização, né, dessa nossa reunião. Antes da gente fazer a foto clássica, né, ao final, só lembrar para vocês que a gente está finalizando hoje aquela sequência de reuniões que a gente tinha definido os temas, né, a partir da enquete. Então, a gente vai estar reprogramando, né, com relação às temáticas. Então, nós, docentes do grupo de pesquisa, a gente vai se reunir brevemente para a gente discutir o segmento, né, das discussões online e quais as temáticas que a gente vai propor para as próximas reuniões também. Então, fiquem de olho lá no nosso Instagram, a gente vai pedir sugestões também para vocês, né, para que a gente possa estar avaliando, né, a continuidade das nossas discussões online, certo? Então, eu vou pedir para quem puder liberar as câmeras para a gente fazer a foto final da nossa discussão de hoje. E aí a gente finalizar. Oh, meu Deus, uma criança com um lápis. Ela riu, que fofinha. Vamos lá. Fernanda pode liberar a câmera, se puder. Zilda, Chayane. Theo, ainda já dá para liberar a tua câmera? O Wilma tá com problema, né, na câmera. Chayane e Vânia poderiam liberar? Theo, consegue, Raíssa, liberar a câmera dele? Então, vamos assim mesmo. Vamos lá, então, todos sorriam. Vamos para a foto oficial. Sorria, Noah. Foi, gente, muito obrigada. Então, a gente encerra o nosso encontro de hoje. E aí a gente volta a se encontrar na próxima semana. Acompanhem lá o nosso Instagram para vocês acompanharem as definições também dos próximos temas. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Tchau, beijão. Parabéns aí, gente. Foi ótima a reunião. Ótimo. Bom dia. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, até mais.